Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Eu sou o Salviano, comigo hoje tenho o Marcelo Magano e tenho o Vasco. E temos um programa especial porque a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Andámos tantos programas a pedinchar no fim que tinha que se anunciar e o anúncio foi feito na passada sexta-feira. E passámos nós a sexta-feira à noite todos a tentar comprar bilhetes, não é verdade? É verdade, ainda sem sucesso. Magano, como é que vês este regresso à Fórmula 1? O Marcelo já tem bilhetes, já comprou. Eu e o Vasco já comprámos, mas estamos pendentes agora que nos deem os dados certos para os pagar. Pedimos a opção multibanco. Mas isto deve ter sido uma novidade até para os próprios organizadores, porque de facto foi um bocado um caos aquela sexta-feira à noite para se comprar bilhetes. Mas Marcelo, como é que vês o regresso da Fórmula 1 a Portugal? Ao fim de tantos anos? Com muito bons olhos, finalmente, ao fim de 24 anos. E vai ser o meu primeiro, se tudo correr bem, o meu primeiro grande prémio ao vivo. E logo sendo em Portugal, muito mais especial. E tu, Vasco? O mesmo sentimento? É, o mesmo sentimento. Eu para já faço um apelo para que os senhores do Autódromo Internacional do Algarve me confirmem o bilhete, porque senão vou ter aqui um drama familiar em casa, que o meu filho mais novo está em pânico e está entusiasmadíssimo com a ideia de ver um grande prémio de Fórmula 1. Mas o sentimento é o mesmo do Marcelo e acho que é genérico toda a gente. Para mim vai ser um regresso a ver a Fórmula 1 ao vivo, que já a última vez que vi foi no Grande Prémio de Portugal de 1992. Já lá vão uns anitos. E acho que não foi a última vez que vi Fórmula 1 ao vivo, atenção, porque fui várias vezes ver os testes no Estoril, até basicamente deixarem de vir testar ao Estoril. Mas corrida foi 1992. E tenho muita vontade de ver e é com muita expectativa que vejo a Fórmula 1 regressar, não é? E é um boom muito importante para o país também numa altura destas, que é uma coisa que é importante também para nós, para todos nós. Acho que é importante. Sim, e o facto de ser aberto ao público também é um sinal político, não é? De que o país está aberto para receber pessoas que venham de fora e que se está a fazer esse esforço de continuar a nossa tradição de hospitalidade e de querer receber. Eu pessoalmente estive no último Grande Prémio de Portugal, em 96, no Estoril, e gostava muito de poder estar no primeiro Grande Prémio de Portugal no Autódromo do Portimão. Vamos ver se nos mandam os dados para pagar o bilhete. Se não quiserem que a gente pague o bilhete, ao menos que mande o bilhete, que é para podermos lá estar, marcar presença. Eu tenho uma das memórias mais vívidas que tenho da Fórmula 1. Foi quando fui ao meu primeiro Grande Prémio ao vivo, foi o Grande Prémio de Portugal de 1995. Eu era para ter ido em 94, mas com a morte do Senna perdi um bocadinho a vontade nesse ano, mas em 95 então lá ganhei coragem e fui com a minha mãe ao Estoril ver o Grande Prémio e nunca mais me hei de esquecer da primeira curva na largada, porque eu fiquei no geral, que era na primeira curva do Autódromo de Estoril. Era a curva 1, curva 2, curva 3, salvo erro. E eu estava mesmo na primeira curva quando foi a largada e ver os carros a passar, na altura eram 24 ou 26 carros, já não me lembro. Foi uma experiência alucinante e ainda hoje tenho essa imagem gravada na memória. E espero que este Grande Prémio de Portugal em Portimão, que tudo corra bem até lá e que possa ter de facto público, que vai dar oportunidade a toda uma nova geração de jovens portugueses de poder sentir a mesma experiência de ver os carros em ação na pista e de sentir o vibrar das bancadas quando os carros passam a alta velocidade, que é sempre uma experiência espetacular. Mas há uma coisa que quem não viu os carros antigos não vai sentir e que tu deves ter com certeza sentido. Eu estava precisamente quando tu disseste a coisa que mais te marcou e eu também me pus a pensar isso. E a coisa que mais me marcou na primeira vez que vi, aliás, peço desculpa, o último Grande Prémio que vi não foi de 92, foi de 93, quando o Pedro Lamy se estreou na Fórmula 1. E a coisa que mais me espantou foi, eu fui na sexta-feira e depois fui no domingo à corrida,
E quando vi na sexta-feira, na volta quando começam os treinos livres, não sei como é que é agora, mas acho que não é exatamente igual. Toda a gente fazia uma volta de instalação, toda a gente saía para a pista para fazer uma volta de. Mas faziam, da última vez que vi, saíam todos ao mesmo tempo. E eu lembro-me que estava na bancada, na entrada da reta interior, e quando passo, o barulho é uma coisa impressionante. E nunca mais me esqueço do barulho característico que tinha o motor Honda. Já aí, nessa altura, tinha um barulho característico que era V12, que era um barulho que era ainda mais abafado. Era ali uma coisa qualquer. Era estridente, mas abafado. E nunca mais me esqueci. E eu acho que das coisas que mais me fez gostar de Fórmula 1, depois de os ter visto ao vivo, é exatamente a questão do barulho. E eu temo, espero que não, porque já me disseram que estes V6, apesar de tudo, fazem atualmente algum barulho, mas não é a mesma coisa. Não acredito que seja. Está bem melhor agora. Quando lançaram esta era híbrida em 2014, aí é que foi um grande choque, porque de facto os motores, o som mudou radicalmente e ficou muito mais abafado, pareciam aspiradores. Agora já está mais próximo do que era antigamente, mas ainda não é a mesma coisa. Mas ao vivo, a última vez que estive no Grande Prémio ao vivo foi em 2018 em Budapeste, e que levei as minhas filhas, foi a estreia delas. Ao vivo ainda continua a ser uma sensação espetacular. Perde-se mais na televisão do que ao vivo. E a segunda coisa que mais me espantou, e eu isso só tive essa percepção quando comecei a ver os testes, e houve um ano que fui ver os testes em que consegui um acesso mesmo ao paddock, e em que consegui ir para vários pontos do circuito e ver os carros em sítios que normalmente não se via, onde só vão os comissários de pista. E lembro-me de um ponto que me impressionou particularmente, foi no fim da reta interior, que é veres um Fórmula 1 a vir perto de 300, no final da reta interior, e passar de sexta para segunda na placa dos 100 metros, que é uma coisa impressionante e isso sim é verdadeiramente assustador. O ver uma coisa daquelas a acelerar, a vir direto a nós, é muito impressionante. Eu, por exemplo, recomendo a quem me pergunta quando vão a primeira vez onde é que devem ficar, eu digo sempre para escolher um ponto de travagem. Porque há duas razões para isso. Uma é porque é um ponto de travagem e o carro necessariamente vai passar mais devagar ao pé, portanto vejo com maior detalhe os carros e os pilotos. Mas a outra é precisamente porque podes apreciar não só o ponto de travagem, não é? Que eles fazem uma travagem brusca em poucos metros e em que reluzem de 200 e tal, 300 km/h para abaixo de 100 ou dependendo da curva, mas também pela aceleração. Porque uma das imagens mais bonitas da Fórmula 1 ao vivo é ver um carro a sair de uma curva em aceleração e a ir embora na distância, no horizonte, que é espetacular. Eu lembro nos anos 90 o motor que eu mais gostava de ouvir, e que está gravado na memória também por causa disso, era o Ferrari. Aquele som estridente do Ferrari, parece quase música de uma guitarra elétrica. O motor era espetacular. Hoje em dia os carros que fazem um barulho mais próximo dos carros dos anos 90 são os Fórmula 2, curiosamente. Atualmente mesmo com aqueles motores. Sim. O som está muito mais perto do que era antigamente. E é muito mais, pelo menos era a última vez que eu estive foi em 2018. Em 2018 os Fórmula 2 o som era muito mais alto, portanto fazia muito mais ruído e era o som mais próximo dos antigos Fórmula 1. Mas olha que eu não sei se aí já tinham estes novos motores, que são também turbo. Eu não sigo Fórmula 2 ao pormenor, mas em 2018 eram os carros que mais se aproximavam em termos de ruído dos carros antigamente. Agora, o que é giro na Fórmula 1 também ao vivo, e isto, se tu já estiveste, acho que podes confirmar, é o ambiente à volta do circuito. Não é só o ver os carros ao vivo, mas é sentir aquele ambiente todo à volta.
aquilo é uma grande festa em que pessoas de várias nacionalidades costumam misturar. Não sei se vai ser o caso este ano, vamos ver como é que corre a situação da pandemia. Mas é a tal experiência que falámos já num dos episódios em que cada um puxa por uma equipa ou por um piloto, mas estamos ali todos pela Fórmula 1 e há toda essa partilha de excitação, de entusiasmo, de adrenalina que se sobrepõe a qualquer divisão que possamos ter enquanto adeptos da equipa A ou de piloto X. E isso marcou-me quando eu era miúdo e fez com que eu quisesse voltar mais e mais vezes. E ainda hoje é uma experiência que eu sinto cada vez que dou um grande prémio. Como é que o público agora dos grandes prémios está um bocadinho diferente do que era nos anos 90. Nos anos 90 era mais os amantes da velocidade e hoje em dia já temos um público mais diversificado na Fórmula 1 que quer ir pela experiência de ir à Fórmula 1, não tanto porque segue Fórmula 1. Mas continua a haver a mesma atmosfera, o mesmo ambiente de confraternização, de excitação, de adrenalina, porque os carros provocam isso, não é? E aquele ruído do vai começar a sessão de treinos e começas a ouvir o motor na box da garagem, porque em qualquer ponto do circuito vais ouvir o motor a ser ligado na box. E aquele barulho a ecoar por todo o circuito e ficamos logo todos com os pelos dos braços em pé e fica tudo logo com atenção a olhar para a curva ou para o ponto onde vai surgir o primeiro carro e o carro até pode vir a 10 a hora e ficamos todos contentes na mesma. Aliás, outra das coisas que me lembro, já também em testes, quando a Williams apresentou o Senna em 94, foi aqui em Lisboa, no Autódromo de Estoril. A confirmação oficial, sim. A apresentação oficial, sim. A apresentação oficial. E eu lembro-me que eu fui ver, não no dia, mas no dia a seguir, mas no dia em que foi a apresentação, eu estava em casa de uns amigos a estudar perfeitamente, e era ainda relativamente longe do Autódromo de Estoril, e ouvia-se o som do carro, assim ao fundo. E aquilo é impossível não, para quem gosta de automobilismo, como é óbvio, não ficar impressionado. E depois de ver aquilo, quando nós ouvimos o barulho, então quando eram aqueles motores que faziam muito mais barulho, é impossível não ficar deliciado. A minha experiência até agora é que quem diz que não gosta de Fórmula 1 muda de opinião quando vai ver ao vivo. É possível. Porque a Fórmula 1 ao vivo é um espetáculo diferente do que é na televisão. Eu acho que a televisão é mais para quem é fã. Ao vivo é uma experiência para toda a gente. Eu acho uma vez na vida deviam ir. Quando vês ao vivo, consegues desfrutar na televisão de outra forma. Também. Sim, mas eu estou a falar no sentido que é quase impossível alguém ir ver um carro de Fórmula 1 ao vivo e não ficar impressionado com o que vê. Sim, claro que sim. Claro que sim. Se bem para acompanhar um grande prémio, ao vivo é muito mais complicado. Não, mas ao vivo, assim, ao vivo tem outra piada, porque claro, como é óbvio. Aquilo, e isto é uma coisa que não passa na televisão e não se percebe na televisão, mas ao vivo, ao fim de meia dúzia de voltas, estão sempre a passar carros à tua frente. Não é? À medida que os carros se distanciam entre si, tu estás sempre com entretenimento à tua frente, está sempre a passar carros, há sempre lutas, tu vês as lutas todas, coisa que às vezes na televisão não vês, e hoje em dia com os ecrãs gigantes que eles disponibilizam em frente às bancadas, sim, é verdade, do público, já consegues acompanhar isto, não é como nos anos 90 em que tínhamos que andar com o rádio a tentar perceber quem é que estava à frente. Exato. Porque nos anos 90 muitas vezes acontecia, e quem diz os anos 90 diz os anos 80 e 70, não é? Muitas vezes o que acontecia é que estavas a ver e nem sabias quem era o líder da corrida. Sim, exatamente. Aquilo da altura era tudo uma amálgama de cores e de carros a passar e já nem se percebia muito bem quem ia à frente de quem e o que é que estava a acontecer e de facto também não interessava, era irrelevante, porque o que querias ver eram os carros a passar, ver as tentativas de ultrapassagem, as aproximações. E uma das coisas que faço muito ao vivo é medir a distância entre carros, ver se um carro está a apanhar outro ou não, sem ajuda de nada, só a tentar contar os segundos entre a passagem dos carros e de facto estás sempre entretido, não é? E aquilo tem outra coisa que é, pelo menos para mim, que é a da altura parece que a corrida já começou há uma eternidade e quando acaba parece que nem deste para ela passar. Pois é. Lembro perfeitamente disso. E portanto é assim um bocado, é diferente. E é uma experiência completamente diferente de outros desportos ao vivo também. Porque
O futebol, por exemplo, é espetacular estar num estádio e toda a envolvência do público e tudo mais, mas acabas por ver, é como se estivesse a ver o jogo de casa numa câmara fixa, não é? O futebol ao vivo não é diferente do futebol na televisão. Podes ter as pessoas, toda a envolvente do estádio, mas o que capta a imagem não é muito diferente do sentimento que tu estás a ver ao vivo. É claro que é diferente, mas não difere assim tanto. A Fórmula 1 ao vivo, ou os rallies ao vivo. Eu também já vi muitas vezes os rallies e é igualmente impressionante. Sim, já é outra experiência. Exatamente, os rallies e inclusive todo o terreno ao vivo também é uma coisa espetacular de se ver. E é completamente diferente. Não há imagem de televisão que consiga captar o que é um carro de Fórmula 1 ao vivo. Não é impossível. E das pistas em que eu estive, onde é mais fácil ter esse contraste da diferença que é ao vivo para na televisão, é ver aquela subida do Eau Rouge no Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, que na televisão não se tem noção do que é aquela subida e da brutalidade que é aquela subida. Porque aquilo é mesmo íngreme, portanto, aquilo é mesmo a pique. Na televisão parece uma subida suave. Não, ali eles estão a subir uma parede, prega fundo, e a fazer um S ao mesmo tempo. Não, pior do que isso, estão a fazer uma curva cega. Sim, mas isso a curva cega, eles já sabem onde é que está a curva, não há ali surpresas. Mas não deixa de ser a inclinação daquela subida ao vivo é assustadora. E na televisão não passa. E ver os gajos a passar ali, prega fundo, sem hesitações, e a fazer o S, a subir, é uma experiência única também. E quem puder ir ao Grande Prémio da Bélgica, que vá aí pelo menos ver uma parte de uma das sessões do fim de semana, porque é um espetáculo dentro do espetáculo. E não é à toa que é das curvas mais conhecidas, ou o conjunto de curvas mais conhecido da Fórmula 1, não é? E não só da Fórmula 1, do desporto automóvel. Mas para além de Portimão, também tivemos o anúncio de Nürburgring, o regresso, e de Imola, mais um regresso. Portanto, começa a ficar um campeonato de clássicos, com algumas novidades excitantes pelo meio, como Mugello e Portimão. E como dizia alguém no outro dia no Twitter da Fórmula 1, como raios é que vocês conseguiram criar um calendário alternativo que é muito melhor que o calendário original? Isto é uma perspectiva muito europeia da coisa, mas de facto este calendário está a ficar com uma coleção de circuitos muito interessante e que trazem muitas memórias do passado, mas também lançam novos desafios para estes pilotos e estes carros do século XXI e 2020, mais precisamente, que vai ser muito interessante seguir. E eu acho que um dos problemas que a Liberty e a FIA vão ter é que nós para o ano vamos querer mais. E para o ano não sei se eles vão ter a oportunidade de continuar a oferecer. Mas, por exemplo, no Nürburgring já fala que quer um plano de longo prazo para a Fórmula 1, portanto não quer ser só uma one-off. Marcelo, o que é que tu... Nós podemos alternar com a Espanha. Desculpa, Marcelo. Não sei se vamos alternar com a Espanha ou se vamos substituir a Espanha. Ou até o Brasil. Vamos ver que o Brasil está complicado, o Grande Prémio do Brasil. Porque o promotor ficou extremamente chateado com esta situação, que não percebe porque é que a Liberty não quer realizar o Grande Prémio lá. E que havia todas as condições e queriam cumprir todo o protocolo, e acresce o facto de não terem contrato a partir do próximo ano. E portanto, a partir de 2021 não há nenhuma garantia de que volte a haver um Grande Prémio do Brasil. Mas isso são outros 500 e poderemos falar noutro episódio. Marcelo, Nürburgring, Imola, como é que vês estes regressos? São dois regressos muito bons. Eu acho que, e essa pergunta, essa questão no Twitter, eu acho que muito disso resume-se a tanto precisamente Imola e Nürburgring, ou seja, a voltar a circuitos onde fizeram muitos grandes prémios no passado, e aí resume-se muito a isso, ou seja, a história, as memórias das pessoas, e voltar a esses circuitos é algo que traz essas memórias às pessoas, e
e então o resultado foi essa questão no Twitter de como é que é possível um calendário assim arranjado em cima da perna quase consegue ser melhor que o calendário atual. De facto, eu, por exemplo, estou muito contente com o regresso no Nürburgring. É uma das minhas pistas preferidas. E é uma pista que costuma oferecer sempre espetáculo, porque tecnicamente é difícil e oferece muito tipo de curvas diferentes e muitas oportunidades de luta entre os pilotos. Portanto, gosto mais do Nürburgring de Hockenheim, para ser sincero. Falou-se de Hockenheim até à última hora, mas depois, pelos vistos, uma das razões pelas quais não se vai para o Hockenheim foi porque Hockenheim não se quis comprometer com a possibilidade de abrir a corrida ao Grande Prémio ao público, enquanto Nürburgring admite essa possibilidade, mas também convém dizer que eles estão em estados diferentes da Alemanha e, portanto, têm leis diferentes em termos de saúde pública e recomendações diferentes também sobre a pandemia, e, portanto, isto teve alguma influência. Vasco, como é que tu vês Nürburgring e Imola? Imola, que já não é o mesmo circuito do tempo da Ayrton Senna, né? Já sofreu várias alterações e mudanças. Tamburello já não é a curva que era, é um S agora, salvo erro. É mexicano, sim. E fizeram mais algumas alterações também nas curvas anteriores à chegada à reta da meta, também alterar alguma coisa para evitar acidentes tipo de Barrichello. Mas mesmo assim, Imola e continuará a ser interessante. Vasco. Eu sobre Imola tenho esses mixed feelings, porque é uma pista que não deixa de ser, por um lado, espetacular, porque do que me lembro da pista, é uma pista com aqueles S's todos, aquelas curvas contra curvas, são muito interessantes, mas não deixa de ter aquele sabor também um bocadinho mau pelo fim de semana da morte do Senna e do Ratzenberger, que é um fim de semana que, pelo menos para mim, é incontornável, não é? Mudou a forma como eu via a Fórmula 1. É engraçado também saber que a Fórmula 1 vai experimentar um formato diferente de fim de semana, que também não deixa de ser interessante e de ver. Ainda não sei muitos detalhes sobre como é que vai ser, mas vai ser engraçado de ver. Pelo consta, será um treino livre sábado de manhã, qualificação à tarde, uma sessão de warm-up de manhã no domingo e corrida à tarde. Muito bem. Se for assim, é o regresso do warm-up à Fórmula 1, não é? Sim, que é uma coisa importante. E que depois foi retirado. No que toca a Nürburgring, eu também concordo contigo. Acho que Hockenheim deixou de ter aquela versão original, a longa, com elas retas todas. É um circuito que não me entusiasma particularmente. Sempre também gostei mais de Nürburgring. E só voltando atrás, uma coisa que tu disseste, que é vai ser muito, muito interessante ver como é que a Fórmula 1 vai gerir o facto, porque eu não tenho dúvida nenhuma que estas 3 corridas, e Mugello também, vão ser corridas que toda a gente vai adorar. As equipas, quem vai ver na televisão, toda a gente vai gostar de ver a Fórmula 1 nestes circuitos. E acaba por ser um bocadinho um desafio interessante de ver, porque estas corridas entraram, não sei se saem muito facilmente, como tu dizias, mas pronto, para a frente, porque vão dar bom espetáculo, não se sabe se para o ano esta questão da pandemia vai estar resolvida, portanto, sabe-se lá o que é que vai acontecer. Eu acho que isto para nós vai ser... acho que dificilmente podemos não estar no calendário para o ano. Acho que são boas notícias. Vamos ver. Para a Liberty, eu acho que isto é bom porque de facto tem aqui uma panóplia de circuitos que está alguns a restar, outros a introduzir, que lhe permite ter opções para uma série de cenários. E um dos cenários é as negociações com circuitos fora da Europa. Atenção que se vocês não quiserem as nossas condições, temos estes circuitos ali e toda a gente gosta. E também apaziguam um bocadinho os aficionados da Fórmula 1 que têm andado com aquele discurso do isto, a Fórmula 1 só vai a quem paga, não há tradição nenhuma nesses países, mas a verdade é que para haver tradição nesses países a Fórmula 1 tem que lá ir. Não é?
não se expandam para o mercado chinês e se atrai chineses para a Fórmula 1, continuando a fazer corridas fora da China. Isso era a Fórmula antiga e não estava a resultar. E, portanto, eu acho que a Fórmula 1 deve continuar a expandir e é um campeonato verdadeiramente global, é dos poucos que é verdadeiramente global e deve continuar a sua expansão. Agora, se há este plano de acrescentar pistas, corridas ao calendário, até às 25 corridas que a Liberty quer, isso não tem que ser necessariamente feito com pistas fora do centro tradicional que é a Europa, que nos últimos 20 anos perdeu muito da sua influência, porque Bernie Ecclestone quis levar a Fórmula 1 para uma série de sítios que lhe pagavam fees astronómicas para receber as corridas, e de facto desertou um bocadinho a Europa, que era onde estava o centro da ação. Aliás, e mais do que nunca também existe outra coisa, que é as equipas com o rombo financeiro que vão levar este ano, para o ano, se calhar vão estar numa posição muito mais, vão estar ainda com menos vontade de receber menos dinheiro, portanto que se calhar quanto mais corridas fizerem para o ano, melhor vai ser para elas também. E a Liberty pode aproveitar isso e expandir o calendário até num formato diferente, com esse formato de fim de semana diferente. Se bem que, por exemplo, a Andrea Seidel da McLaren já veio a público esta semana dizer que isto das triple headers, né, 3 corridas consecutivas em 3 fins de semana seguidos, não pode vir à moda. Porque as equipas não resistem, as pessoas não resistem. E atenção que para pilotos e para diretores das equipas estamos a falar de uma situação mais suportável e sustentável. Para mecânicos e engenheiros, não. Isto estamos a falar de pessoas que trabalham entre 12 a 16 horas por dia durante os fins de semana de grande prémio, e que pelo meio ainda tens deslocações, montar e desmontar, arrumar, limpar, não sei o quê. E portanto não é sustentável desse ponto de vista ter grandes prémios todos os fins de semana, como estamos a ter neste momento. Eu acho que nesta altura há uma certa disponibilidade das equipas para fazer isso, porque lá está, precisam das receitas, e portanto predispõem-se a, mas não estou a ver isto durar muito tempo. E vamos ter mais 2 vezes triple headers este ano, acho eu. Sim. E vamos ver se não começa a haver greve na Fórmula 1, porque as pessoas não vão aguentar. Não é que o piloto chega ali na quinta-feira ou na quarta-feira e depois faz os briefings, debriefings, as reuniões, não sei o quê, faz o grande prémio e vai-se embora. Os mecânicos chegam na segunda e vão-se embora no domingo à noite para estar na segunda-feira já no outro sítio outra vez. E há limites. Mas uma das coisas que eles falam é de encurtar a pré-época, deixar de haver aqueles quase 4 meses de hiato para passar a V2, e isso permitiu a tal ampliação do campeonato para as 25 corridas. Eu, como fã, quanto mais corridas melhor, mas lá está, tem que se ver qual é o stress que isso põe na máquina da Fórmula 1 e se a máquina da Fórmula 1 consegue aguentar esse stress. Mas isto lá está, isto é uma ótima oportunidade para testes, não é? Esta pandemia é todo um laboratório para testar tudo e mais um par de meias. E é uma das razões pelas quais se pretende que isto continue como está, porque dá-se para muita coisa. Dá-se para limpar as empresas de pessoal que queriam despachar sem ter que se preocupar muito com o assunto, dá para testar novos modelos sociais, dá para testar novos modelos para campeonatos de competições esportivas, dá para muita coisa. E, portanto, agora é o momento ideal para se experimentar. E a Liberty nisso parece querer apostar nessas inovações, e vamos ver se nos últimos grandes prémios deste campeonato do mundo se não introduzem mais alguma inovação para testar, talvez a tal reverse grid que eles criam, ou a qualifying race. Eu isso já não acredito. Isso já não acredito. Acredito mais na alteração do modelo de fim de semana, o que estavas a dizer. Como vai ser? Se estivéssemos em 2019, diria que concordo contigo, estamos em 2020 e isto vale tudo. E portanto, vamos ver. Eu este ano já acredito em tudo, até com o regresso da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, mudando de assunto, temos agora à porta o Grande Prémio do Reino Unido, em Silverstone. Promete ser muito emocionante na disputa da liderança dessa corrida, entre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ou Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Mas a verdade é que muitas equipas vão trazer inovações para este Grande Prémio. A McLaren vai trazer um pacote de upgrades novos, por exemplo.
e espera-se que pelo menos as equipas que estão sediadas no Reino Unido que façam o mesmo, todas elas, não é? Portanto, devemos esperar com upgrades de Williams, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull e quem é mais sediado ali à volta de Silverstone? Há mais uma. É a Haas? Não. Na Ásia, nos Estados Unidos. É a Red Bull, a Williams, a McLaren, e a Mercedes. Racing Point e a Mercedes. Pronto. Portanto, pelo menos essas 5 devem trazer inovações. A Ferrari já anunciou que mudou o foco para 2022, e bem, na minha opinião, mas já vamos falar sobre isso. E portanto vamos ver onde é que estes upgrades vão colocar as equipas na ordem do fim de semana, se bem que a Mercedes não estamos à espera de grandes alterações nessa ordem. Mas o que é que vocês esperam deste grande prémio do Reino Unido? Acham que o Lewis Hamilton vai ter um passeio triunfal para mais uma vitória e distanciar-se no Campeonato do Mundo? Ou acham que o Valtteri Bottas vai bater o pé e dar um sinal de força e que está para disputar o campeonato este ano? Acho que infelizmente não vamos ver mudança nenhuma na frente. Vai ser Hamilton ou Bottas, que provavelmente vai dar Hamilton, não é? Já sabemos, historicamente é isso que acontece. Eu acho que esta corrida pode ser boa para confirmar algumas coisas. Em primeiro lugar, se a Racing Point tem o andamento que demonstrou ter nas 3 primeiras provas. Em segundo lugar, para perceber se o carro da Red Bull consegue efetivamente evoluir para se chegar mais à frente ou não. E depois a McLaren, exatamente também para se tentar confirmar o que é que a boa prestação que teve na Áustria, não é? Acaba por ser um bocadinho essa, e não tenho dúvidas que, apesar de se calhar existir confirmações ou não confirmações dos bons andamentos nas primeiras provas, o que é facto é que do terceiro lugar para baixo, de certeza que aquilo vai ser tudo muito renhido outra vez. Portanto, aí vamos ter à mesma tudo muito apertado. Exatamente. Portanto, não me parece que deixe de ser interessante. Vamos ver, para mim o grande ponto de interrogação é perceber se o Ferrari vai continuar a ser tão mau como realmente tem sido, que infelizmente acho que vai ser. Infelizmente. A McLaren, que curiosamente também traz uma novidade fora do campo técnico e do carro, que é a nova parceria com a Gulf Energy para os seus carros, que é um regresso da Gulf à Fórmula 1, uma marca icónica que esteve em vários momentos da Fórmula 1 como patrocinador e que regressa agora com a McLaren. Marcelo, o que é que tu esperas deste grande prémio do Reino Unido? Em condições normais não será muito diferente dos anos anteriores. Historicamente o Hamilton ganha sempre, ou quase sempre, não é? O piloto com mais vitórias em Silverstone, por isso em condições normais eu penso que serão mais 2, tanto este como no próximo fim de semana. Também vamos ver se teremos a resposta da FIA em relação à Racing Point e ao protesto da Renault ou não, já antes do Grande Prémio ou será depois. Daí pode trazer algumas mudanças, mas sim, para ver o que é que a Renault, a Red Bull consegue fazer ou não. Eu acho que vai conseguir apresentar melhorias, mas sim, vamos esperar para ver. A Racing Point pendente dessa decisão, mas eu penso que não havendo decisão até ao Grande Prémio, continuará a ser na disputa lá na frente para o terceiro lugar de construtores, eventualmente. E sim, esperar para ver o que é que a McLaren consegue fazer depois dos 2 bons grandes prémios da Áustria e um bocadinho mais fraquinho na Hungria, mas sim, espero que no meio no pelotão vai ser de certeza uma boa corrida para seguir, mas sim, é isso. Muito bem. Falando da questão do Racing Point e do protesto da Racing Point, há aqui um cenário que se abriu nos últimos dias,
que foi o Ralf Schumacher que trouxe à baila e que na altura foi muito gozado porque achava tudo que ele estava desfasado da realidade, mas depois começou a perceber melhor o que é que ele quis dizer. O Helmut Marko já tinha dito que se o carro da Racing Point for declarado legal, que para o ano os carros da Toro Rosso vão ser cópias dos Red Bull. E o Ralf Schumacher diz que se for esse o caso, então não se admirem que poderá haver uma vaga para Vettel, não na Red Bull, mas na Toro Rosso. Na Toro Rosso. Que é um regresso às suas origens, apesar de que ele se estreou com o Sauber BMW em 2008, mas seria um regresso às suas origens na família Red Bull na Fórmula 1. E não deixa de ter algum sentido se de facto o carro da Racing Point for confirmado como legal. E isso então vai abrir toda uma caixa de Pandora para o próximo ano, porque vamos começar a ver cópias dos 3 carros mais rápidos a circular, e isso para os pilotos pode ser bom, para a Fórmula 1 não sei se será de sim tão bom, mas é algo para estarmos atentos nos próximos dias. Ainda bem que trouxeste isto à conversa, Marcelo. Voltando ao Grande Prémio da Silverstone, só para acabar, Williams, acham que é desta que fazem o seu pontinho? Ou Russell a correr em casa? Não, Russell tem-se comportado muito bem na qualificação, depois na corrida os carros parece que não se estão a comportar tão bem como prometem na qualificação. Mas em Silverstone é uma pista que costuma causar abandonos e tem acidentes, porque é uma pista muito rápida e que causa algum esforço, tanto ao nível do motor como de travões e de pneus. Portanto, poderá haver aí uma janela de oportunidade para a Williams, nomeadamente para Russell. Eu não acredito muito. Acho que a Williams só pontuará se existir uma hecatombe à frente. Ou seja, por desgaste dos carros da frente, por acidente ou por uma situação qualquer anormal. Não me parece que eles em corrida tenham ritmo para andar. Agora, com o tempo, não sei se a Williams tem recursos para fazer algum tipo de desenvolvimento este ano, mas quer dizer, é mais fácil um carro que anda bem ser também rápido em corrida do que não sendo rápido em qualificação. Portanto, se ele já tem uma boa base de trabalho, pode ser que consiga evoluir alguma coisa e para o resto da temporada, não é? Mas não acredito muito que em Silverstone haja Williams. Marcelo, estás com o mesmo optimismo do Vasco? Sim, infelizmente. Eu penso que só mesmo se acontecer alguma coisa lá na frente é que eles vão conseguir chegar aos pontos. Apesar da grande qualificação que foi com o Russell, mas depois em corrida a coisa não correu tão bem e eles lá foram descendo na tabela classificativa e acho que mesmo só acontecendo alguma coisa lá na frente, com muitos carros a desistir, é que eles irão conseguir aos pontos. Supostamente a Ferrari trará a sua nova evolução do carro para este Grande Prémio, já tinham anunciado isso, mas já anunciou também que vai virar o seu foco de desenvolvimento para 2022. O que para a Ferrari parece-me lógico e acertado, para a Fórmula 1 são péssimas notícias, porque quer dizer que vamos ter um passeio da Mercedes até lá. Lewis Hamilton deve ser um homem bastante feliz, porque até se senta à mesa sozinho a fingir que não tem amigos para lá ir. Mas para quem estava à espera que a Ferrari pudesse ressurgir nos próximos tempos e dar alguma luta à Mercedes, que se desiluda, porque isso não vai acontecer até 2022. O que também vem confirmar aquilo que já a Fernando Alonso tinha dito à Renault, que é esqueçam 2021, o que interessa é 2022 e, portanto, cada vez mais parece que o foco das equipas que querem ganhar corridas, que querem ganhar o Campeonato do Mundo vai ser 2022. E isto abre outra janela de oportunidade para equipas como a Racing Point, porque 2021 podem capitalizar para fazer muitos pontos e, inclusive, causar algumas surpresas, porque se as equipas que costumam estar à frente deles não vão desenvolver os carros para o próximo ano, isso dá-lhes a oportunidade a eles de poderem fazer alguma gracinha e de conseguir assim mais uns dólares, não só pelos pontos, mas também para atrair novos patrocinadores. O que é que vocês acham desta decisão da Ferrari? De virar já o foco para 2022, começar a trabalhar com os seus pilotos a partir do próximo ano, porque parece que vão ter que ficar a viver em Maranello, ou perto de Maranello, por instrução da equipa,
para estarem focados e trabalhar com a equipa como um todo no desenvolvimento desses carros. Como é que vocês veem isto? Vasco, estou-te a ver a sorrir. Que chatice viver em Itália. É uma chatice, realmente. Coitado do Leclerc e do Sainz. É uma decisão acertada. Se bem que isto o que quer dizer é que, pronto, o título já está mais ou menos entregue em 2020 e em 2021 provavelmente também vai estar entregue, porque quer dizer que é a Ferrari a admitir que não temos capacidade e liberdade em termos das restrições que existem nos regulamentos para conseguir alterar este carro, para conseguir ser ganhador em 2021. No entanto, é uma decisão acertada, porque foca os recursos todos no carro de 2022 e começam a trabalhar à série para tentar corrigir estes erros. Também estamos todos fartos de uma equipa que é tão latina como a Ferrari, que gasta tanto dinheiro, mas contam fracos resultados, porque há sempre alguma coisa que corre mal. Portanto, acho que é um olhar para dentro, um restart que é positivo. E concordo contigo, acho que também abre aqui uma janela de oportunidade para outras equipas. Vamos ver se as outras também aplicam a mesma. Se toda a gente não acaba por estar mais ou menos satisfeito com esta ordem que existe até ao final de 2021, para depois então se focarem nos carros novos. Mas isto da aposta em 2022 é um all-in, não é? Porque isto pode correr muito bem ou pode ser um desastre. Pode. Porque se pode chegar a 2022 e o teu carro é um chasso. Não é? Sim, é. E atenção, isto na Fórmula 1, nós estamos a falar nisto, mas a Fórmula 1 as diferenças são mínimas entre o melhor carro e o pior carro. Mas fazem toda a diferença, não é? Portanto, isto quando dizemos ter um chassi é no sentido de comparar com o melhor carro. Continuará a ser um carro melhor do que o que é agora e muito mais rápido do que poderia ser, mas pode não chegar. E não chegando, põe em risco todo o projeto ou toda a sobrevivência da equipa, não é? Porque, de facto, se chegam a 2022 é que já é Renault e já é Ferrari, não é? Supomos que a Mercedes estará a fazer o mesmo. De outra maneira... A Mercedes já deve ter começado a trabalhar no carro de 2022. Isso não sei, porque os regulamentos só saíram há pouco tempo, portanto devem estar todos mais ou menos no mesmo ponto. A grande decisão é agora, para ser sincero. Normalmente é meio ano antes, desta vez é ano e meio antes. Mas de facto, isto quando chegarmos a 2022, logo de início vamos ter ganhadores e perdedores de forma acentuada, porque como tivemos em 2014 também, não é? Porque ao fim de 3 corridas percebeu-se logo que a Mercedes ia-se embora com o carro que tinham e os outros não conseguiam acompanhar. Agora, em termos de espetáculo, eu acho que a Liberty tem aqui um problema grave que pode resolver de uma maneira simples, que é focar a ação mediática do campeonato no midfield, não é? Nas equipas do meio da tabela, que vai ser onde vai haver maior luta e maior interesse, com a adição da Ferrari agora nesse grupo, porque se não vai desenvolver o carro durante o próximo ano e meio, vai ficar mais ou menos onde está agora, com mais melhoria, menos melhoria. Eu acho que a Ferrari ainda vai acabar o campeonato em segundo ou terceiro lugar, muito sinceramente. Por várias razões, porque a Ferrari continua a ter os recursos e continua a ter disponibilidade financeira para fazer muitas coisas. E as equipas com quem está em luta neste momento não têm essa capacidade e esse arcabouço neste momento. E, portanto, a Ferrari mais cedo ou mais tarde estará na luta com a Red Bull para ser segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Vamos ver a quanto tempo é que isso vai demorar. Mas vai ser mais por demérito dos outros. Não, vai ser por... Sim, vai ser por estagnação dos outros, vai ser por... decisão dos outros também de se focar em 2022, porque qualquer equipa que tenha um pensamento de médio e longo prazo na Fórmula 1 vai começar já a trabalhar nesse carro. E também porque vai haver evolução da parte da Ferrari. É impossível a Ferrari ficar parada no estado em que está. Não vai fazer um grande investimento neste carro, mas vai trazendo algumas coisas para o carro. E vai testando coisas novas para 2022 no carro atual. Do que for permitido dentro dos regulamentos, eles vão testar, como a McLaren fez de 2018 para 2019. Não é? O Alonso e o Van Dorn, na segunda metade de 2018, andaram a testar o carro de 2019, essencialmente. Eles não tinham quase upgrades nenhuns para o carro desse ano. Portanto, às sextas-feiras testavam as peças para o carro de 2019
e depois no fim de semana corriam com o carro 2018 que muito cedo na época descobriram que tinha sido mal nascido, mal parido. E portanto eu acho que muitas equipas vão fazer isso, que é à sexta-feira vão trazer as peças e evoluir e alguma coisa vão aprender e vai ajudá-los a ser mais rápidos e mais competitivos. E as equipas com mais dinheiro vão ter capacidade de fazer isso com mais maior frequência e maior quantidade que as equipas mais pequenas. Mas isso é a ordem natural da Fórmula 1, não é? E é assim que sempre acontece na Fórmula 1 e portanto acho que isso será uma naturalidade. E a Fórmula 1 continua a ser um pay-to-play, não é? Quem tem dinheiro consegue sempre mais do que os outros. Pode não conseguir o prémio maior, mas vai lá ficar mais perto que quem não tem esses recursos. Portanto, vamos ver. Eu pessoalmente, como já não ligo puto a quem ganha as corridas, porque já não me interessa, porque é sempre o mesmo. O meu foco está mais na zona intermédia, nas equipas intermédias, e aí de facto há muita animação e há muita coisa para observar e prestar atenção. Para a Mercedes em si é que isto também são mais notícias porque de facto deixa de haver um foco mediático tão grande sobre si. Não é que preciso muito, mas a verdade é que um projeto que nasce como esforço de marketing e de branding da Mercedes, não é? E é por isso que estão na Fórmula 1, se calhar durante os próximos meses vai ter menos atenção mediática do que eu gostaria, porque as pessoas deixam de ligar, não é? Isso pode acontecer em termos de resultados, mas depois como está lá um senhor que se chama Lewis Hamilton, que semana sim, semana não, mas ele gosta de nos brindar com aquelas, como é que lhe chamavas no último episódio, Hamiltonices. Ele vai... Esta semana teve outra, pôs um vídeo no Instagram que depois foi logo acusado de ser anti-vacinas e ele teve que retirar o vídeo e pedir desculpa. Não vi. Eu mas também não vi, mas li sobre isso, mas é daquelas coisas, pronto, ele não pensa muito sobre o assunto, põe e depois leva por tabela. Mas como o Hamilton vai continuar a fazer esse tipo de... Sim, hoje pôs a foto dele lá na sala de jantar sozinho, né, com a mesa posta para todos e não se percebe muito bem, pronto, anda nestas coisas. Portanto, o departamento de marketing da Mercedes nos próximos meses vai ser o Lewis Hamilton, a continuar a fazer estas coisas, vais ver que vai continuar. Não, vai ser o racismo. Hoje anunciaram que a equipa de Fórmula E vai correr com o mesmo acordo dos carros de Fórmula 1. Não claro, então, como é óbvio, mas isso até o F1 2020 já está atualizado para o carro preto. Sim, mas isso era obrigação deles, não é? Mas estava tão bonito, prateado. Mas só atualizaram o da Mercedes. Sim. Não atualizaram o da McLaren, que era só pôr o naquilo. Exatamente. Mas isso até fica melhor ser o arco-íris. Fica melhor ser o arco-íris, pessoalmente. Não gosto nada de ficar não te repetes. Mas eles normalmente na Codemasters eles atualizam os carros ao longo da época e portanto não é de estranhar que o tenham feito já com a Mercedes. Foi também o primeiro carro anunciado com uma livery diferente, não é? Ou com uma cor diferente. Portanto, sim, o Williams também. O Williams também mudou, mas o Williams mudaram logo ainda antes de lançar o jogo, não foi? Salvo erro. Sim, ainda conseguiram, sim. O Mercedes é que chegou tipo 3 dias antes do jogo ser lançado e depois a McLaren chegou um dia antes, foi uma coisa assim. E eles só agora também está a conseguir lançar os patches para corrigir isso. Bem, já estamos quase numa hora de conversa. Não tinha muitos mais temas. Temos um tema extra que Alex Albon vai ter um novo engenheiro de corrida. Vai-se ter o regresso do antigo engenheiro de corrida de Mark Webber. Parece que ele de facto não se estava a entender com o engenheiro de corrida que tinha, e isso foi óbvio na Hungria, em que aquela queixa dele na qualificação que tinha pedido para não o porem em tráfego e quando ele saiu para a pista estava no meio de tráfego e que portanto, havia ali alguma fricção entre ele e o engenheiro de corrida e a Red Bull agiu rapidamente para corrigir a situação. E nisso eles de facto são impecáveis e costumam fazer as coisas muito rapidamente. É uma das coisas que eu aprecio na Red Bull. Não aprecio muita coisa na Red Bull, mas a Red Bull aprecio esta agilidade de processos de tomada de decisão rápida, e isso nota-se que faz toda a diferença em alta competição e mesmo no mundo dos negócios, não é? Quanto mais rápido o processo de decisão for, mais eficaz e melhores resultados normalmente se consegue ter, para o bem e para o mal, não é? Porque consegues descobrir mais rapidamente se corre bem ou se corre mal, o que também te informa todo um conjunto de outras decisões que possas tomar a seguir. Portanto, mas isto coloca pressão em Alex Albon, não é? Porque isto parece que é tudo muito bonito para o Alex Albon, mas a verdade é que coloca pressão porque agora deixa ter uma das desculpas dele para não produzir os resultados que se espera dele.
E portanto eu também estou curioso para ver como é que vai correr este fim de semana a Alex Albon, numa pista que ele conhece muito bem, e portanto tem toda a obrigação de estar mais perto de Verstappen, mais do que esteve no Grande Prémio da Hungria. Isto Está a correr em casa? Está numa época montanha-russa, não é? Porque na Áustria, no primeiro Grande Prémio, quase que ganhava a corrida, ou ficava no pódio. Depois na segunda corrida ficou a 16 segundos do colega de equipa. Na Hungria voltou a estar longe de Verstappen, apesar de ter feito uma grande recuperação, e para mim foi o driver of the day, recuperando 13º para 5º, mas ele de facto tem que encurtar distâncias para Verstappen. Eu gostava muito que ele realmente fizesse dois bons fins de semana, porque eu para já gosto muito do Alexander Albon. Acho que é um piloto que tem um background diferente dos pilotos tradicionais. Tem uma história, como já falámos aqui, uma história pessoal dele bastante diferente e bastante... É um tipo com um caráter, se calhar, até mais maduro do que a maioria dos miúdos que lá anda. E é um piloto rápido. E eu acho que ele tem condições para com um bocadinho de tempo, não sei se ser tão rápido como o Verstappen, porque o Verstappen está se calhar a um nível que poucos estão, mas pelo menos de andar ali muito perto do Verstappen. E realmente esta fricção que existia ficou muito clara na Hungria. Se calhar foi um ajuste que vai produzir efeitos, porque já no ano passado eu também tenho a ideia de ter ouvido, porque este engenheiro que estava que era o engenheiro do Albon e conhecido do Gasly, foi um engenheiro que veio da Fórmula E, creio eu, não sei de onde, mas tenho a ideia disso. E portanto se calhar foi um engenheiro que teve aqui algumas questões, e a Red Bull, eu concordo contigo, nesse aspecto é uma equipa com pragmatismo extraordinário, às vezes pragmatismo a mais, mas não deixa de ser uma mudança que se calhar pode ter os seus efeitos. Às vezes a Fórmula 1 é feita de tantos detalhes, eles estão sempre a falar nos ganhos marginais, e que se calhar este ganho marginal pode fazer alguma diferença, porque para um piloto a informação que o engenheiro dá acaba por ser muitas vezes determinante em alguns detalhes. A qualificação, quando é que ele é colocado em pista, muitas vezes nós ouvimos as conversas entre o Verstappen e o engenheiro dele, ou entre o Hamilton e o engenheiro dele, e percebemos que existe ali uma relação de cumplicidade muito grande entre os dois, que acaba por ser muitas vezes um fator determinante para a confiança do próprio piloto. Portanto, eu acredito que isto se calhar... E aquilo que menos queres é que o piloto deixe de confiar no que lhe está a dizer o engenheiro de corrida, não é? E que vá contra as indicações que são dadas. Que é das coisas que mais pode fragmentar uma equipa, qualquer equipa. Por isso, na Fórmula 1. Acaba por se calhar ser uma mudança que pode ter aqui algum impacto. Acredito que sim, que possa ser. E ser alguém que já fez o cargo com o Mark Webber durante muitos anos, também garante aqui alguma transição suave, não é? Sim, pelo menos conhece a estrutura, não é? Porque toda aquela cúpula da Red Bull, que vai desde o Adrian Newey, depois mesmo até à parte operacional, é uma estrutura que já lá está há muitos anos. Portanto, acaba por ser até aquela engenheira de Ana anos, que todos eles, aquela equipa é uma equipa que cresceu toda muito e que tem bons resultados, quer a gente quer. Não? Marcelo, o que é que tens a dizer? Sim, eu partilho da mesma opinião. O que se viu e o que se ouviu na Hungria, acho que foi o rebentar da coisa, porque era algo que se passava e foi muito estranho o que se passou na qualificação com o Albon. Até o próprio Russell veio a terreiro defender o amigo, não é? Exatamente. Eu hoje estive a acompanhar ouvir o podcast da Fórmula 1, o Beyond the Grid, com o Russell, e porque ele fala outra vez disso e fala do Albon,
que desde as categorias júniores é um piloto sempre muito rápido e pronto, e aquilo algo se passava e pronto, é uma mudança que eu acho que sim, que vai trazer vantagens para o álbum e do que se acompanha e que se conhece das comunicações entre pilotos e rádio e engenheiros via rádio é sempre de ajuda, apesar das poucas que se conhece, é sempre muita e as instruções são sempre cruciais para os pilotos em termos de decisões e acho que vai ser uma grande melhoria para ele, tendo em conta que a coisa não estava bem, por isso pior acho que não fica, por isso tem tudo para melhorar. Sim, pior que está não fica, não é? Muito bem, acabamos por aqui hoje a nossa conversa. A partir de sexta-feira teremos então o Grande Prémio do Reino Unido em Silverstone e nós voltaremos para a semana para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Obrigado, Marcelo, obrigado, Vasco, tenham uma grande semana e nós vamos conversando, entretanto, pelo WhatsApp e pelo Discord, certamente, sobre aquilo que se irá desenrolar em Silverstone. Obrigado a quem nos vê e a quem nos ouve e contamos convosco daqui a 7 dias para mais um Vamos Falar de Bom. Obrigado. Obrigado.